O tema da nossa aula é Patriarcas e Êxodo. Patriarcas e Êxodo compreendem juntos as narrativas dos livros de Gênesis e Êxodo. Quando eu uso a expressão patriarcas, estou me referindo, obviamente, a Abraão, Isaque e Jacó, e ao Êxodo, tendo como principal personagem Moisés. Vamos abordar alguns aspectos desses temas. A data dos patriarcas. Na aula sobre arqueologia, nós vimos muitos documentos, muitas evidências que nos remetem para a época dos patriarcas. E a datação por esses documentos históricos, arqueológicos, portanto extra bíblicos, coincide com a datação dos patriarcas bíblicos, que nós colocamos aí entre o ano 1900 a 1450, mais ou menos, antes de Cristo. Então, portanto, essa data, nós temos aí um período de aproximadamente 500 anos em que ocorreram os eventos ligados à família dos patriarcas e das matriarcas. Essas datas aparecem nas cartas de Amarna. Olhe o vídeo da primeira aula e você terá mais esclarecimentos, ou recordará sobre essas cartas, que datam do século XV e XIV antes de Cristo. Estas cartas nos informam que Canaã, a terra da peregrinação dos patriarcas, era uma terra fragmentada. Pequenos reinos vassalos do Egito, quase sempre, disputavam entre si a hegemonia de pequenas regiões dentro de Canaã. Os patriarcas parecem ter participado desses conflitos entre essas cidades-estados. Aqui nós temos a narrativa de Gênesis 14, de 1 a 24, que nos dá a informação de que Abrão juntou-se, fez coalizão, coligou-se com outros reis para enfrentar uma série de outros reis de pequenas cidades. Vamos lembrar que estes reinos eram pequenas povoações, que tinham uma cidade murada, um rei, e aí umas 400, 300 pessoas dentro, e em volta os camponeses. Então, quando falamos desses reis, eram pequenas cidades, como são chamadas também, mas com a sua relativa independência. Os povos de Canaã, ou chamados povos de Canaã, são descritos, alguns deles, em Josué, no final do livro de Josué, capítulo 24, verso 11, que vale a pena relembrar. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Esta relação, obviamente que não é completa, e se refere a povos distintos, dá uma ideia de quão fragmentada era a terra de Canaã, quão dividido estava essas pequenas nações, podemos chamar assim, ou esses pequenos povos, em torno da terra, distribuídos em torno da terra de Canaã. E nós temos notícias não apenas na Bíblia, mas em outras fontes também, nas conquistas do Egito, nos tratados de vassalagem do Antigo Oriente, aparecem muitos outros povos. Então nós estamos diante de uma situação que posteriormente irá preparar ou estará preparada para se tornar a nação de Israel. Entre estes povos,
existia uma classe toda particular que tem muita relação com os eventos bíblicos, que é denominada pelos historiadores estudiosos de rapirus. Na verdade, os rapirus não se constituem em um povo, mas na mescla de escravos com gente endividada, fugitiva, desertores, uma série de pessoas que estavam à margem do sistema de vassalagem do Egito e de outras potências da época. E esses rapirus são mencionados em textos cuneiformes. E a escrita desta palavra, a referência, é muito semelhante, muito próxima à palavra hebraica hebreu. Se nós tirarmos as vogais dessas duas palavras, nós notaremos a sua semelhança. Isso foi notado pelos estudiosos como um fator que contribuiu decisivamente para a formação do povo de Deus. Na aula sobre a tomada da terra, que será a próxima, nós mencionaremos novamente esse grupo. O que é importante é saber que os rapirus se constituíam de uma classe social que vivia à margem. E nesta margem estavam os escravos endividados, aqueles que perderam terras, ladrões fugitivos, uma série de pessoas que não cabiam dentro, obviamente, do sistema social vigente da época. Isso é importante para compreender o Êxodo. A datação do Êxodo, nós datamos o nascimento de Moisés por volta de 1300 a.C. E a época do Êxodo está datada entre 1280 a 1250. Portanto, é a época da 19ª dinastia egípcia, que teve como os dois principais reis, Ramsés I e o seu filho sucessor, Ramsés II, com as respectivas datas aí anotadas. Com muita probabilidade, Ramsés II foi o faraó do Egito. A favor, aqui temos uma esfinge, então, de Ramsés II do Egito. As evidências que utilizamos para dizer que Ramsés II foi o faraó do Egito é a menção de duas cidades egípcias escavadas e encontradas, Pitom e Ramsés. As evidências para dizer que Ramsés II foi o faraó do Êxodo são as cidades Pitom e Ramsés que são citadas no livro do Êxodo, capítulo 1, verso 11. Lá diz que os escravos hebreus construíram essas cidades, silos para guardar alimento no Egito. E a presença israelita na Palestina já é mencionada, comprovada pela estela de Merneptah. Dá uma olhadinha na apostila e você vai encontrar referências sobre essa estela, que data, muito provavelmente, 1210. É 40, 50 anos posterior ao evento do Egito, a saída do Egito, mas serve para mostrar que já havia israelita por essa época, isso é, já havia israelita dentro da terra de Canaã. Eu espero que essas poucas mais preciosas informações ajudem a localizar os eventos no seu devido tempo, espaço, para que o estudo dos textos desse período se torne mais claro. Neste mapa, nós podemos ver a provável rota de escape ou de fuga dos israelitas, dos hebreus, do Egito, né?
Notem que nós temos um trajeto bem definido que foge da costa e vem por essa região mais à direita aqui no mapa. Ok? Eu espero que essas informações, ilustradas com mapas, colaborem para uma melhor compreensão dos acontecimentos da época dos patriarcas e da época do Êxodo. Lembre-se, é muito importante assistir às videoaulas, mas também acompanhar o texto da apostila. Nos vemos em uma próxima aula. Até mais. Muito obrigado.